Bem-vindos ao Café na América Podcast. Hoje venho falar para vocês sobre esse podcast que vai contar a história de imigrantes, de pessoas que vieram para a terra do Tio Sam e aqui se redescobriram, tanto numa nova profissão, num novo estilo de vida, numa forma diferente de viver a vida. Cada episódio eu vou trazer uma pessoa para contar sua história, sua vivência e fazer com que sua vida fique mais fácil, com que você erre menos, para que você chegue no seu objetivo mais rápido. E hoje eu tenho o prazer em convidar minha amiga particular, muito importante, e a CEO da Sobrancelhas, uma rede de franquia que já conquistou o mundo e agora chegou também nos Estados Unidos. Minha amiga Luzia Costa. Que honra, minha amiga, que bênção. Orgulhosa de você, coração acelerado. Esse projeto é lindo, tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente na vida de muitas pessoas. Quantas histórias escondidas, guardadas em baús, que vão vir aqui representar realmente o que Deus tem feito, porque o imigrante, a palavra de Deus vai dizer que o estrangeiro, ele sofre. O estrangeiro, ele sofre, o imigrante, ele sofre, ele é um estrangeiro em outro país. E quando ele compartilha isso com outras pessoas, compartilha da sua dor com outro, e chega no momento desse de conquista, de contar as conquistas, igual você que tem essa trajetória linda, e hoje você pode compartilhar não só a sua, mas a de diversas outras pessoas que vão trazer aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente. Amém. Luzia, empreendedorismo e ser imigrante requer muita resiliência, né? Não são flores. A gente tem que semear para poder colher. E você, a sua jornada também começou bem lá, sem recursos, na resiliência, na coragem e principalmente na fé. Eu quero que você conta pra gente como que foi o seu começo. Conto. Eu acho muito bacana isso quando a gente pode começar pelo começo, né? Porque hoje a gente é chamado para palestra, para muitos eventos, e as pessoas querem saber o resultado, querem a fórmula do sucesso. As internets vêm disso, né, amiga? Muita fórmula do sucesso. E aí as pessoas olham aí e a gente se depara com essa geração de empreendedores frustrados que a gente tem visto. A gente conversa muito sobre isso. Quantos empreendedores frustrados que começam seus negócios e param rapidamente porque não sabem como continuar, não tem força para perseverar, porque elas ficam focadas muito no final da história. E eu, como todo empreendedor que realmente começa do zero, aprendendo a fazer dinheiro, porque a gente não começou investindo, a gente teve que aprender a fazer dinheiro. Eu comecei do zero. Sobreviver, né? Sobreviver. Então, era algo que tinha que ajudar na minha casa, transformar a história da minha família. Eu comecei empreendendo, eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Então, eu estourava e levava, estourava e levava. E um dia ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E nesse dia eu falei, eu vou mudar a história da minha casa. Coração de mãe dói nessa hora, né? Demais, eu vou mudar a história da minha casa. Eu vou mudar a história da minha família. Só que se eu vou mudar, não é tão simples, eu vou mudar, opa, mudou. Não, tem um processo muito longo pela frente. Então, ali eu cheguei em casa e fui ver o que eu tinha em casa, nos armários. Eu sou mineira, né? Gosto muito de cozinhar, aprendi a cozinhar muito cedo. Então, eu sempre tive muitos dons de lidar com as mãos, eu gosto de servir as pessoas. Então, eu comecei empreendendo ali, fazendo biscoito amanteigado e vendendo biscoito de porta em porta. E ali eu começo vendendo biscoito de porta em porta, depois carrinho de lanche nós montamos lanchonete, nós fomos para uma pizzaria. Meu esposo, na época, ele era militar do quartel, então ele ganhava bem pouco. Então, o dinheiro dele, ele sempre trabalhou muito e o dinheiro era a conta das despesas da casa. Aquela coisa, né, que pagava as contas e tinha mês que tinha que negociar o que ia pagar. Porque e cai realmente, uma vez no mês também, né? E uma vez no mês. Então, ali nós decidimos que iríamos empreender. E quando a gente está na lanchonete, até então era um processo de vários empreendimentos pequenos. Eu mesmo fazia o doce, eu mesmo fazia o pão, eu mesmo fazia o bolo, eu mesmo fazia o biscoito, né, lidava, geria aquilo tudo. Era compra, era uma quantidade pequena. O filho deitadinho ali, eu ainda não tinha a Renata, só tinha o Caio na época. E ali veio um sonho de crescer, porque o empreendedor ele tem esse sonho de crescer. Mas só que o empreendedor ele se depara com um problema diário, que é querer crescer, mas ele vende o tempo muito rápido dele para o negócio dele, ele se torna um colaborador muito caro, aonde ele não tem tempo para aprender. Então era aquele tempo, eu não tinha tempo para aprender, eu não tinha tempo para mais nada, porque todo o meu tempo estava consumido pelo meu trabalho. Porque você que fazia tudo. Que era eu que fazia tudo. Mas o desejo de crescer continuava no meu coração. E foi quando nós decidimos comprar uma pizzaria. Então nós vendemos a lanchonete e compramos a pizzaria. E quando a gente comprou essa pizzaria, eu paguei um preço muito alto, porque o fato de não ter tido tempo para aprender, de fazer a gestão, de
de construir ali o momento exato, esperar em Deus o tempo certo para o próximo passo, quando a gente se depara com uma pizzaria, o Renato trabalhando no estado, e aí você pensa, toda uma gestão de compra para fazer, uma equipe de pizzaiolo, uma equipe de garçons, era todo um movimento de uma empresa, a qual eu não estava acostumada. Não era mais eu, meu esposo, meu filho, não. Era uma empresa e eram várias pessoas. E ali, nós misturamos o bolso e um erro de gestão, nós quebramos de uma forma extremamente agressiva, de morar assim numa casa na beira do rio de pau a pique. Aí você pensa, se lá atrás eu não tinha dinheiro para comprar pipoca, você imagina naquela situação. E o empreendedorismo, ele sempre caminhou comigo, porque o que nos tirou dali foi empreendendo. Então, eu falo que nós somos frutos das nossas escolhas. O mesmo empreendedorismo mal gerido que me levou para ali, foi o que me tirou dali e me trouxe até aqui hoje. E ali, fazendo alguns dias que eu morava naquela casa, fazia 30 dias que eu morava naquela casa, foram os primeiros dias de muita lamentação, que eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Olha onde eu fui parar, colocar a minha família, era um sentimento de culpa, meu esposo na estrada. Então ele ficava, às vezes, a noite toda praticamente esperando carona para ir para Taubaté, às vezes voltava para casa que não conseguia, uma situação terrível a gente estava vivendo. E aí eu comecei a orar e o Senhor falou para mim, filha, eu nunca quis que você viesse parar nesse lugar. Eu nunca quis, são frutos das tuas escolhas. O meu desejo sempre foi te ver prosperar, foi te ver crescer, foi te dar uma vida próspera. E eu orando para sair daquele lugar, e eu lembro que eu tomei uma decisão, me reconciliei com o Senhor, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, achava que não estava, mas eu estava. Eu lembro que quando eu entrei em casa, eu fui passar um café, acabou o meu gás. E a minha fala foi, Senhor, você está de sacanagem comigo. Porque foi uma fala de frustração, mas ali eu entendi que quando a gente entrega as coisas na mão do Senhor, porque sempre tem uma solução, é que não é da forma que a gente quer. É que na hora a gente acha assim, do desespero, não pode ficar pior e acaba ficando. Mas foi exatamente aquela situação de confronto, de acabar o meu gás, que eu pude enxergar um fogão de lenha que tinha na frente da casa, no quintal da casa, e fui até a casa do meu pai pedir dinheiro emprestado para comprar o gás. E eu lembro a fala do meu pai, assim, quando ele pegou aquele dinheiro, ele deu na minha mão e falou assim, ó, vai embora, compra o gás e nunca mais abre nada na sua vida. Eu não suporto ver você vivendo essa situação que você está vivendo. E quando eu saí dali, eu falei, poxa, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu preciso fazer outra coisa. Porque a gente tem que ter muito... Ali, a vida já vem te ensinando muito sobre a gestão, porque a gente tem que ter muita sabedoria com o que fazer com o dinheiro, porque de repente você pega aquele dinheiro, você soluciona uma conta, ou você multiplica ele, ou você volta para a estaca zero. Eu ia virar uma pedinte. Então ali eu passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate, fui para casa, acendi o fogão de lenha e comecei a fazer tomate seco e vender tomate de porta em porta. Então eu saí daquele lugar empreendendo, e dali para frente eu nunca mais parei, porque do tomate seco eu comecei a vender pirulito. Do pirulito, eu ganhei um curso de massagem da prefeitura, então foi o meu primeiro curso na área de estética, todos os primeiros cursos foram cursos gratuitos que eu ganhei. Então eu comecei na estética com o que eu não tinha, então eu estava fazendo massagem nas pessoas, as clientes falavam, nós tem alguma coisa de diferente na sua mão, você pode me atender a domicílio? Eu sempre estive pronta, eu falo assim, olha, quem antecipa governa, porque eu falava, posso. Ela, mas você tem maca? Eu não. Mas você tem mesa? Então, eu atendia as clientes em cima da mesa. E ali a cliente comprou uma maca no cartão de crédito, a outra serviço. Ali eu fui ganhando outros cursos, até eu ter condições de começar a pagar os cursos. Trabalhei com tenda de massagem na praia, voltei para Taubaté. E ali eu fazia muitas coisas, né? Durante o dia na praia, fazendo a parte estética. E à noite fazia sobrancelha, limpeza de pele, unha, cílios, fazia tudo. Aquela fase que você precisa fazer tudo para poder pagar as contas. Morávamos num cômodo, eu, meu esposo, e meu filho e minha filha. Porque nisso eu já tinha a Renata, bebê. Eu trabalhava na praia das 5 da manhã à meia-noite e eu amamentava no peito. Então, meu esposo revezando com o trabalho para colocar e levava para eu amamentar e voltar. Era uma época muito difícil. Então, eu tinha uma meta para pagar as contas e voltar para Taubaté. E quando eu cheguei em Taubaté, eu comecei a fazer o marketing pessoal, porque eu falava, não adianta fazer marketing de outdoor, não adianta fazer cartão, porque não vai funcionar. Ninguém me conhece. Então, eu fui posicionando o meu nome, atendendo na rede pública, nas escolas de graça, para as pessoas irem conhecendo o meu serviço, conhecendo o meu trabalho. E ali foi aumentando a minha carteira de clientes, foi crescendo, o domicílio foi crescendo, até que passo a passo de atender em domicílio, montar uma sala, ter uma escola, começar a prestar consultoria para salões de beleza e outras franquias. Foi onde Deus deu uma promessa de Gênesis 15:5, se ainda pudesse contar as estrelas do céu, não saberia a minha descendência. E aí nesse dia nasceu a Sobrancelhas. Nós tivemos certeza que a Sobrancelhas não só ocuparia o Brasil, como atravessaria as fronteiras. Amém. E hoje nós estamos aí, em 5 países, Brasil, Argentina,
Bolívia, Portugal, agora Estados Unidos, 15 milhões de clientes atendidos. E a única forma de explicar tudo isso é que nós transformamos isso no nosso maior ministério. Que coisa linda. É Deus agindo, Deus. e você não desistiu. Eu acho que hoje em dia está tudo muito fácil. As pessoas querem as coisas muito rápidas, né? E tá perdendo até o encantamento de quando consegue. Porque a gente almeja tanto. A única opção que a gente tem é trabalhar para sobreviver e realizar os sonhos, né? Não usufrui. Trazer a estabilidade para nossa família. E hoje em dia as pessoas querem um resultado tão rápido que acabam se frustrando. E quando conseguem, não dão o mesmo valor. Então, essa trajetória sua é exemplo para muitas outras mulheres que, como eu, essa história é muito parecida com a minha. Muito. Você foi contando aí, eu fui viajando na minha história, porque temos muitas coisas em comum. Muito, né? Muito. Desde o café, é o único dinheiro que tinha. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos há 27 anos, graças a Deus. E é por isso a intenção desse nosso podcast, que é para levar para essas mulheres, essas pessoas que ainda não estão com tudo certo, preparado para empreender. Mas ela tem que ter coragem, tem que ter resiliência. E se você tiver pessoas que estão aqui contando sua vida para poder te orientar, para que você erre menos, talvez a Luzia de hoje, se você tivesse encontrado uma amiga com a bagagem que você tem hoje naquela época, teria sido mais fácil. Então, hoje, a mídia, todas as redes estão aqui para isso, para a gente poder facilitar a vida do empreendedor, mostrar o verdadeiro significado da palavra empreender e, principalmente, acreditar em você, acreditar em Deus, acreditar que tudo é possível. E é um privilégio hoje, né? A gente poder ver essa quantidade de empreendedores derramando, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a graça, ela transborda. E esse derramar de Deus na vida das pessoas é extraordinário, porque é exatamente isso que você falou. Na minha época não tinha isso, né? No Brasil nós temos o Sebrae, que é uma instituição muito forte, com cursos gratuitos que ajuda os empresários, os empreendedores. A quantidade de podcast que a gente vê, a quantidade de evento, de palestra. Olha quantas coisas pode proporcionar. Você mesmo proporciona isso aqui com o CIS, você com a Marina. Então é muito aprendizado que as pessoas podem extrair. Então, é um derramar de Deus constante. Então, se as pessoas tiverem realmente atenção, foco realmente no que ela quer, porque hoje a gente vai pegar uma quantidade de pessoas que é o quê? Muita energia e pouco foco. Verdade. As pessoas têm energia demais e não têm foco, mas quando elas focam realmente no que precisa e respeitem o processo, porque o processo ele precisa ser respeitado. Porque tudo que a gente antecipa, por que eu quebrei? Porque eu antecipei. Não é que Deus não queria que eu crescesse. Sim, era a vontade de Deus, mas eu estava pronta. É como se a gente pega uma criança de 3 anos, é como se você pegasse seu netinho, seu bebê, que acabou de nascer, e fizesse um prato de comida, deixasse na frente dele, quisesse que ele comesse sozinho. Ele vai bater a mãozinha, ele vai tentar, mas ele vai se lambuzar até ele quebrar o prato. Não vai funcionar ainda. Mas se respeita o processo da amamentação, da papinha, da sopinha, o dia a dia, vai chegar o momento que ele vai estar comendo com a mãozinha dele sozinho, e tudo bem, esse é o momento. Até que se torne um adulto responsável que caminha pelas próprias pernas. A empresa não é diferente, mas nós não queremos respeitar. A ânsia e a busca pelo crescimento é tanto que não dá tempo da gente parar e entender o que de fato Deus tem para as nossas vidas. Usufruir do processo, entender o dia a dia. O fruto antecipado, ele é perigosíssimo. Eu falo muito exemplo da plantação. Se você pegar uma plantação de frutas cítricas, então você vai ali pegar uma plantação de laranja, de maçãs, é a coisa mais linda, né? Laranja e também de maçã, que nós tivemos a oportunidade de passar uma vez no sul e vimos mais ou menos o mesmo processo. Aí você vai pegar ali, chega o momento dela frutificar, antes do fruto, vem as flores. Então, se você pegar laranja, pegar limão, pegar maçã, tudo você vai ver várias flores. E é aquela coisa mais linda, mas é aquele momento que começa a nascer as frutinhas. Se você não tomar cuidado, eu falo, se você se encantar demais com a beleza das flores, você perde uma lavoura inteira. Porque é exatamente aquele processo que eles têm que correr, os agricultores correm, o fruto começa a crescer, eles ensacam, eles tomam aquele cuidado com aquela fruta, porque senão ou o passarinho come, ou se vier uma chuva brava, ela vai cair, ela vai perder aquela lavoura. É o cuidado. E hoje nós vemos empreendedores, eles estão no processo. Quando eles chegam no processo, a empresa começa a fluir, começa a dar certo, eles começam a ganhar um pouquinho ali de dinheiro, eles já acham que é o lucro. É as flores, eu falo que é o momento das flores. Se não tomar cuidado, vai quebrar muito rápido, vai perder muito fácil. Porque é o tempo que precisa realmente de aprender. Eu falo que é aprender a fazer dinheiro, administrar o dinheiro e usufruir do dinheiro. Vai chegar o momento de usufruir, mas precisa ter essa etapa. Então, o fazer e o administrar, ele vem antes.
Depois, Luzia, de tanto crescimento, tanto sucesso nacional no Brasil, você partiu para outros países. Me fala qual a diferença agora, você chegando aqui nos Estados Unidos, empreendendo, abrindo, trazendo sua franquia para cá, sua marca. Qual a diferença de empreender no Brasil, em outro país e os Estados Unidos? A diferença de empreender, ela não está na... Porque se o empreender, você vai solucionar o problema e fazer dinheiro em qualquer lugar que você for do mundo. Mas o maior desafio, e eu falo que nem é só em outros países, dentro do Brasil mesmo, que é um país grande, a gente vai pegar vários estados, é a cultura. Né? Porque a gente precisa entender que nós estamos chegando num outro estado, nós estamos chegando num outro país, nós estamos invadindo. Então, a pessoa ela vai olhar, ela fala, ó, um estrangeiro chegando. Então, a primeira resposta das pessoas, a primeira situação é o quê? Proteção. O que essa pessoa está fazendo? Você imagina que você está na sua casa, de repente abre a porta e entra uma pessoa que você não conhece. Então, a primeira coisa, você vai ficar receosa. Diferente de quando chega um convidado e você está esperando para aquele movimento. Então, normalmente, a gente chega e a gente se depara com essa realidade que é da cultura. Então, a gente precisa conquistar esse território, precisa criar uma linha de relacionamento, precisa fazer esse posicionamento da marca para as pessoas entenderem a qual elas vêm. Porque a gente lida com um negócio onde a gente não busca só pelo cliente final, a gente busca primeiro pelo investidor, que é onde essa pessoa vai ter que vir entender, se identificar com o nosso negócio e apostar nele. Então, ele investe num negócio ao qual ele vai nos ajudar a transferir esse negócio para o público final. Então, a gente pega essas vidas, eu falo que a cauda nossa é muito longa, então a gente precisa entender esse passo a passo de cada país, como que funciona, leis, regras, o que pode, o que não pode. Porque tudo que é processo é muito fácil, você vai chegar, cada país vai ter suas normas, vai ter suas leis, vai ter suas regras, e você vai ter que cumprir. Simples, protocolo está ali, documento está ali. Mas quando você entra na cultura, não existe uma fórmula. Não existe uma regra do que aquele povo gosta, de qual que é a necessidade, de como que não é o que funciona no lugar que vai funcionar no outro. Então, esses testes é muito importante, porque senão a gente vai querer aplicar a mesma técnica que é usada no Brasil, o mesmo formato em outro estado, numa região do Brasil, por exemplo. A gente está lá no sul e a gente vai para o Nordeste, é extrema a diferença. Num lugar super funciona quiosque, é aberto, você pega Rio de Janeiro, as mulheres gostam de sentar, de se vestir com roupas leves, roupas curtas, não tem problema nenhum de sentar, de mostrar, de estar à frente de todo mundo. Você chega numa gaúcha, ela é totalmente retraída, totalmente reservada, ela não vai sentar no quiosque, ela precisa de uma loja, muitas vezes ela precisa de uma sala reservada. Então, é respeitar o ambiente, entender a cultura, como que funciona aquele povo para você aplicar seu negócio, porque senão não vai funcionar. E aqui nos Estados Unidos é tudo muito subdividido, né? Sim. Todas as pessoas falam que o Brasil, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, esteticista é uma área, massagista é outra. Então, são vários boards. E você teve esse estudo para fazer, para poder saber como que você aplica a sua marca aqui. Você está achando dificuldade nisso ou você acha que o Brasil também deveria ser assim? Não, eu acho super válido. Por exemplo, no Brasil, a minha formação é estética, então você acaba saindo de uma formação no geral. Daí você vai especificar depois de uma pós, num curso específico. Mas quando eu vim para a franquia, até então eu tinha uma escola onde trabalhava com todos os serviços. Quando eu vim para a franquia, eu já vim nichada. Porque o nicho ele é a melhor forma de você crescer. Então, o meu nicho lá foi toda a parte de estética facial. Nós temos outras marcas, né? Hoje nós somos um grupo, o Grupo Seta, ele conta com outras marcas. A Reduce, que são clínicas de emagrecimento, a Depil Shop, que são 111 lojas de depilação espalhadas, que são licenças dentro de outras clínicas onde a gente trabalha. Mas as sobrancelhas, que é esse formato que a gente decidiu crescer em franquia, a gente nichou. Porque quando você nicha, essa facilidade que você tem de se tornar e te formar mais especialista. Então, eu acho que os Estados Unidos ele é muito focado nisso. Então, quando ele subdivide isso, quando ele fraciona essas licenças, é para que as pessoas realmente possam entender. Porque não impede dela ter outras licenças em outras áreas. Mas será que ela vai estar apta? Será que quem é bom, eu falo, quem é bom em tudo? Nem sempre. É bom. Verdade. Entendeu? Ele pode ser bom em muitas coisas, mas em que ele é especialista? Né? Quando a pessoa vê, quando uma empresa é nichada, sou especialista em sobrancelhas. Quando ela quer aquele serviço, ela vai procurar quem é especialista naquilo. Ela vai procurar como quem está com problema de coração. Ela não vai procurar um clínico geral, vai procurar um cardiologista. Então, é onde você abre muito mais para o seu público-alvo que você quer atingir. E como que você distribui seu tempo? Sendo palestrante, sendo pastora, sendo mãe, sendo empresária internacional. Como que você... E ainda apresentadora de programa no Brasil também. Eu acho que foi o maior presente que Deus me deu quando eu entendi que eu precisava fazer a gestão do meu tempo.
Eu aprendi também de uma forma muito dura. Então, foi uma época que nós tivemos o nosso primeiro filho, a gente teve o nosso segundo filho faleceu antes de ver a Renata. Então, é um processo onde eu questionava muito, é muito cedo, é muito pouco tempo, como que funciona? E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Luzia, a vida é um sopro. Em Eclesiastes vai falar, é bom para que a gente coma e usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Nós temos poucos dias de vida. Se seu filho foi com muitos poucos dias, você vai pegar uma pessoa que foi com poucos anos, você vai pegar sua avó que foi com quase 90 anos. Também é pouco, você sente saudade. Se você olhar, hoje eu estou com 44 anos, eu olho e falo, mas meu Deus, mas passou tão rápido, são tantas coisas. Eu olho para o meu filho com 24, minha filha com 16, eu fico, meu Deus, se eu tivesse oportunidade deles menores, eu fazia tanta coisa diferente. Ou seja, porque tudo é muito rápido. E a única forma é você entender e fracionar esse tempo e entender. E Deus trouxe para mim, Luzia, todos nós temos poucos dias de vida. Você tem poucos dias de vida. Como que você vai lidar com seus poucos dias? Nascer você não tem escolha. Morrer você não tem escolha. A vida é uma trindade. Nascer, viver e morrer. A única escolha que você tem é como você vai viver os seus poucos dias do seu nascimento até a morte. Eu sugiro que seja na minha presença. E quando a gente decide viver na presença do Senhor, a nossa agenda ela vai ser distribuída pelo Senhor. Então, aprendi a diferenciar o que é urgente do que é prioridade. Então, hoje eu tenho uma agenda onde eu vejo, são muitas coisas o tempo todo, eu não fico mais apagando incêndio na empresa. Então, quais são as minhas prioridades? É o que eu vou lidar naquele dia. O que é de urgente? Para quem eu vou delegar? Qual é a forma que eu vou fazer com que tudo isso aconteça? Foi difícil delegar? Foi difícil. No começo é muito difícil, porque a gente acredita que as pessoas não são competentes o suficiente. A gente acha que a gente sempre vai dar o nosso toque que vai fazer melhor. A gente olha e fala, eu falo que é a geração Aleleu, né? Aleleu, louvado seja eu. Só eu faço, só eu sei. Daí você morre, tudo morre, né? Porque daí você morre, sua empresa morre, sua família morre de fome. Como é que vai ficar essa situação? Mas é quando a gente precisa entender, e quando eu fui vendo que existiam pessoas muito mais qualificadas, capacitadas que eu, para fazer na minha empresa, o que eu achava que eu estava fazendo bem feito, as pessoas faziam extraordinariamente melhor do que eu. E a dificuldade, e qual era o meu papel, o que o Senhor queria? Que era esse meu papel de cuidar, de servir, de pastorear, de fazer uma gestão qualificada, uma gestão de excelência, de olhar para as pessoas, realmente descobrir os seus dons, os seus talentos e multiplicar, investir em treinamento e fazer com que cada setor funcionasse com excelência, de usar a minha experiência de todos esses anos e fracionar nos departamentos e deixar com que eles operacionalizassem aquilo, deixar com que eles aplicassem aquilo, porque eu queria pensar, eu queria fazer e eu queria ir lá. Então, era algo que Deus foi tratando e eu fui entendendo. E esses dias eu conversando com meu esposo e até fui ministrar, eu falei assim, Deus trouxe algo muito forte no meu coração, amiga, muito forte. Eu estava orando e eu estava vendo uma passagem, uma reflexão sobre o quanto a gente escuta hoje as pessoas dizer sobre vender a alma para o diabo. E aí, se eu pergunto para você hoje, fala assim, amiga, você tem coragem de vender sua alma para o diabo por dinheiro? Porque seus filhos vão ter uma vida plena, eles vão ter tudo que tem. A sua resposta vai ser nítida. Não, eu não tenho. E aí o Senhor trouxe assim no meu coração, tá? Mas todos os dias as pessoas têm vendido a alma por dinheiro. Quantas vezes você já vendeu sua alma por dinheiro? Você vende a sua alma por dinheiro quando você vende o seu tempo pelo dinheiro. Você tem 24 horas por dia, você dorme mal, você não dá o tempo suficiente para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua casa, para o seu trabalho. Você se consome 24 horas do seu dia, praticamente 12, 13, 15 horas no seu trabalho, dizendo, mas meus filhos vão entender que é para o bem deles, mas porque a minha casa precisa que eu trabalhe muito, porque as pessoas precisam, eles vão entender que é para o bem. De repente você vendeu todo o seu tempo. No final do mês você recebeu uma quantia, no final do dia você recebeu uma quantia, aquele tempo foi vendido. E você não tem tempo para mim, você não tem tempo para sua casa, você não tem tempo para suas prioridades. Isso é vender a alma para o diabo. Então, cuidado, porque o diabo ele é estratégico, ele é astuto. E ele vai te iludir com bênçãos. Então, tem muita gente vendendo a alma para o diabo todos os dias, achando que estão levando para dentro de suas casas bênçãos, e na verdade não. Elas estão trocando a bênção por maldição. E aí eu fico assim, Deus, né, então me dê sabedoria, porque eu não dou conta de tudo. E as pessoas olham, em nenhum momento eu dou conta de tudo, eu entendo as minhas prioridades. Então, com certeza, vai ter hora que você vai chegar na minha casa, vai ter louça suja assim, entendeu? Vai ter coisa por fazer, você vai chegar na empresa, vai estar faltando alguma coisa, vai ter reunião que precisou ser adiada, vai ter situações que precisou ser cancelada, porque eu aprendi a buscar pelos frutos, eu tenho que dar frutos com o Senhor. Então, às vezes eu estou numa operação, fazendo algo, e aí um colaborador precisa
um membro da igreja precisa, alguém precisa, minha família precisa de mim, então eu preciso parar. Mas o Senhor vai me medir pelos frutos, não são mais pelos números, pelos resultados. Isso são a consequência da minha obediência, das minhas prioridades bem alinhada, que é de Deus para a minha vida, da minha vida para a minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo. Essa regra, quando eu aprendi a cumprir, todos os resultados vieram. Então, uma empresa hoje que já atendeu 15 milhões de clientes, somente sobrenatural de Deus. Você vai pegar marcas com 1.000, 2.000 lojas que não fizeram isso. Sabe? Uma marca que fatura milhões no ano, você vai pegar isso. Por quê? Porque é a mão de Deus. É a mão de Deus. Então, você vai pegar o cuidado dele dentro do que ele tem feito. É o que tem feito que eu aprenda a administrar esse tempo. Luzia, e hoje, você tem uma marca já estabelecida, internacionalmente e nacionalmente. Qual o conselho que você dá para a profissional hoje que aprendeu a fazer uma sobrancelha lá na sua empresa ou fez um curso com você e atende na casa dela, que está começando, está querendo empreender, está realizando um sonho de entrar no empreendedorismo? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que não tem experiência nenhuma, mas tem um sonho e que vê na Luzia o reflexo dela no futuro? Primeira coisa, se valorizar. Porque eu vejo, isso acontecia muito comigo. Os meus primeiros cursos foram todos cursos da prefeitura. Todos. E eu atendia com uma excelência, com uma excelência. Na minha época, quando eu comecei, não tinha faculdade de estética ainda. Eu sou a primeira turma da graduação de estética. Uma das primeiras lá atrás. E eu lembro que a excelência que eu fazia, eu atraía muitos profissionais formados. Então, eu tinha cursos livres, cursos de prefeitura, eu dava aula para fisioterapeutas, para especialistas, para profissionais da área da saúde já formados e vinham. Porque a excelência, o qual eu me capacitava, porque existia uma técnica a qual elas precisavam aprender. Que saía da anatomia, da fisiologia da faculdade, precisava vir para a mesa. E aquela experiência de mesa era aquilo que eu vendia e era aquilo que elas compravam. Não era uma tecnologia em si, mas era uma excelência em trazer resultado com o cliente. E quando abriu a turma de faculdade, depois que eu fiz meu curso técnico e surgiu a primeira turma que eu fui me matricular na faculdade, a minha professora ela fazia curso comigo de manhã para me dar aula à noite, porque só fisioterapeuta podia dar aula na época. Mas eu tinha uma certeza do que eu fazia, do que eu entregava. E hoje as pessoas, elas se comparam muito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não sou formado, eu não tenho uma faculdade, ou eu não tenho isso, então eu não vou nem me candidatar a uma vaga. Eu não vou nem falar perto de tal pessoa, porque ela se diminui, porque o diabo fica ali, ó, fazendo o tempo todo com que ela se diminua. Então a primeira coisa, entende, você é filha amada de Deus, Deus te deu um propósito, para através das suas mãos você vai levar a palavra dele. Deus te ungiu para essa função. Então quando você entende, para entregar o extraordinário de Deus, as oportunidades vão se abrindo. Respeite o processo, usufrua dele, entenda. Reconheça que precisa de ajuda. A maior dificuldade de um líder, sabe, é não entender que precisa de ajuda. E a maior característica é reconhecer que precisa de ajuda, com quem eu posso aprender, como eu posso aprender. Eu acho que essa humildade do aprender e de se colocar vai fazer com que cresça, porque eu não tinha medo, eu vinha. As pessoas, quando eu abri a minha primeira loja, amiga, as pessoas riam da minha cara. Elas chegavam na loja e falavam assim, é uma lojinha? Eu brava, não, isso é uma franquia. Uma franquia? Mas aonde tem? Eu aqui. Ué, mas franquia não é aquele negócio que tem no mundo inteiro, espalhado para todo... mas essa é a minha loja piloto, você não quer ser minha franqueada? Eu contava a minha história e mostrava a loja, 25 metros quadrados, eu passeava dentro da loja, parecia que era boa vendedora. E mostrava e falava, e a pessoa ria e ia embora, Era simples. Mas todos os dias era a mesma coisa, até que chegou o momento que chegou uma mulher e ela entrou e ela já perguntou, o que é isso? Uma franquia? Ela, uma franquia? Que bacana, eu estou para investir numa franquia. E ali, pronto, mudou toda a história. Sentei com essa mulher e contei para ela a história. Ela falou, olha, eu vou investir. Não é nem nas sobrancelhas e nem em outra marca. Eu vou investir porque eu quero fazer parte desse sonho. E a Pâmela está comigo até hoje. São 10 anos que a gente está junto. 11 anos nós estamos caminhando por esse processo de parceria. Porque eu insisti até que Deus mandasse alguém para acreditar no nosso sonho.
Que bênção. Luzia, quero te agradecer. Você é inspiração para mim. Além de ser minha amiga, se tornou amiga Amém. através do CITES, Bênção. que é um congresso também que a gente faz aqui nos Estados Unidos, para unir profissionais, para a gente poder ajudar outros profissionais também com nossas experiências. E eu tenho uma admiração incrível pela tua persistência, pela tua fé, pela Amém. tua luta e pelo tanto que você faz pelas outras pessoas Amém. também. E é um prazer ter você aqui no meu podcast. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo privilégio, né, de ser madrinha desse projeto. Eu amo a sua vida, eu amo a sua família, a sua casa. Eu intercedo por vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar muito, que você nunca retenha o que Ele tem te dado. E que todas as pessoas que sentarem aqui, que passarem por esse lugar, possam realmente derramar, ser um transbordar de Deus. E muitos testemunhos e muitas conversões nós ainda vamos ver e presenciar através aqui, dessa mesa. Muitas vidas vão ser alcançadas. Deus abençoe. Amo muito você. Amém. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Café na América.